Se você é um fã de Fórmula 1, bem atento, ou não muito, provavelmente você já ouviu alguém tocar no assunto de ajudas eletrônicas. Suspensão ativa, controle de tração, controle de largada, freios ABS e etc e tal. Mas essas ajudas eletrônicas ajudavam a quem? Não sei. E existe uma delas que deu muito certo e que é um grande erro a Fórmula 1 não estar usando ela hoje em dia. É um grande erro, pois ela funcionava muito, mas muito bem. E era revolucionário. Vamos falar agora da suspensão ativa. Antes de falar totalmente da suspensão ativa, vamos falar primeiro da parte aerodinâmica. Como todos nós sabemos, a maioria dessas invenções que nós conhecemos hoje em dia no mundo da Fórmula 1, asas tanto dianteiras ou traseiras, side pods, monocoque e entre outras coisas, foram todas inventadas por Colin Chapman, que é um dos grandes gênios da história da Fórmula 1, dono da Lotus. E ele também desenvolveu com maestria o lendário efeito solo, com o lendário carro Lotus 79 de 1978, que dominou a temporada com maestria, com Mario Andretti e Ronnie Peterson. Mas como o efeito solo funcionava, basicamente? No mesmo lugar onde fica os side pods, na lateral do carro, um pouco mais para frente, existem os túneis de Venturi, que esses túneis servem para que o ar que esteja batendo de frente para o carro e entrem pelos túneis de Venturi e saiam pelo difusor, o que faz o carro grudar no chão e dar mais aderência para o carro, gerando mais velocidade e também um desempenho melhor. Consequentemente, a velocidade dos carros aumentou. E o que também, infelizmente, aumentou o número de fatalidades. Mas tinha um problema no efeito solo, que é o que nós chamamos hoje em dia de porpoising, que é um tema que voltou a ser falado em 2022, quando, com o novo regulamento de carros para o ano de 2022, os carros contariam com efeito solo. E quando nós olhamos pela primeira vez um vídeo do carro do Charles Leclerc pulando no meio da reta da Espanha, simplesmente quicando ali no chão. Como esse negócio do porpoising afeta não apenas o carro, como também o piloto? Eu vou explicar. Quando o carro está se aproximando da velocidade máxima, o carro vai se prendendo mais no chão. Quanto mais rápido o carro passa com o contato do ar, o carro se prende mais no chão, gerando mais aderência. E com os carros do efeito solo, quando eles atingem a velocidade máxima, quando o carro chega num ponto crítico do efeito solo, onde ele já está quase totalmente encostado no chão, ele volta para cima e depois volta a trabalhar de novo. Agora vamos falar da suspensão ativa, que foi inventada por Colin Chapman como um dispositivo de computador para direção hidráulica, para melhorar na direção do carro. E não foi invenção da equipe Williams. Eu vou mostrar um exemplo. Supondo que estamos dentro de um carro de Fórmula 1. Pode ser qualquer carro de Fórmula 1 que você imaginar. É normal que em todas as ocasiões, quando você vira para a direita, o seu corpo é jogado. O carro vai para cá, para o sentido inverso. E quando você vira para a direita, o carro vai para o outro lado. Esse é o trabalho das molas, dos amortecedores do carro, que estão trabalhando para ficar melhor na parte das curvas e também nas frenagens. Pois é bem normal quando você
quando você está muito rápido e você freia, o carro é impulsionado para frente, a frente do carro fica próxima do chão e a traseira fica levantada. É normal, todo carro é assim. Porém, com a suspensão ativa é totalmente diferente. Se você pegar uma volta rápida a pole do Ayrton Senna no Grande Prêmio da Inglaterra de 1991, nota que quando ele faz os S's de Silverstone, a Baskets, a Maggots, o carro do Senna, ele literalmente vira para o lado. Vai ver, tipo, ele começa aqui, vira para o outro lado, vira para o outro, sempre com aquele trabalho das molas, que se vira para a esquerda, você vai para cá, vira para a direita, você vai para o outro lado. E se você pegar um vídeo da pole do Nigel Mansell com a Williams no ano de 92, já com a suspensão ativa, nota que quando o Mansell chega na Maggots e Beckett's, o carro do Mansell está literalmente travado na mesma posição. Ele entra e o carro não muda de posição. Ele vira para a esquerda e para a direita e quando freia, ele fica na posição normal. E isso deu uma eficiência muito grande no mundo da Fórmula 1, principalmente para a Williams. Tanto que, pegando o volante de novo, era quase que um DRS. Sim, quase que um DRS. Quando você vê um piloto com o seu carro, quando ele abre o DRS, a asa traseira se levanta normal. Isso é como a sigla do DRS, que é em inglês, né, traduzindo por português, é um sistema de redução de arrasto, que faz o carro pegar mais velocidade e sofrer menos com a turbulência do vácuo, pois assim facilitando mais as ultrapassagens. E era mais ou menos isso com a suspensão ativa, pois tinha no botão, no volante da Williams, tinha um botãozinho que você controlava a altura do carro. Se você tivesse numa pista com muita ondulação, tipo Mônaco, que é uma pista de rua e tem muitas elevações, e entre outras pistas, eles regulavam a altura do carro, do assoalho com o solo, para que ele ficasse mais para cima, melhorando o fluxo de ar. E se você estivesse com a Williams no circuito de Hockenheim, ou no circuito de Hermanos Rodrigues, ou em algum outro circuito veloz da Fórmula 1 lá em 92, eles regulavam de novo a altura do carro para ficar o mais próximo possível do solo, reduzindo a pressão aerodinâmica e o arrasto, consequentemente dando mais velocidade. Ou seja, quando o carro estava mais próximo de um outro, ele ficava mais próximo do chão, reduzindo o arrasto aerodinâmico e, consequentemente, se aproximando melhor e fazendo a ultrapassagem. Por isso que é muito associada a suspensão ativa de lá de 92 e 93 com o DRS de hoje em dia, pois funcionava quase que do mesmo jeito. E convenhamos, não foi apenas a Williams que usou a suspensão ativa. A McLaren também utilizou. E em 93 utilizou uma suspensão ativa bem melhor do que a da Williams. Porém, a gente sabe que o calcanhar de Aquiles da McLaren naquele ano de 93 foi os 80 cavalos a menos daquele motor maldito do Ford. Não apenas McLaren e Williams, como também Benetton e Ferrari também começaram a trabalhar nas suas suspensões ativas, o que atrapalhava e complicava muito a vida das equipes pequenas. Complicava muito a vida dessas equipes de lá do fundão, pois elas não tinham grana para trabalhar numa suspensão ativa, pois é uma engenhoca muito cara. E desde 1950 a Fórmula 1 sempre foi cara. E sempre será, né? Para 1994, a FIA fez uma manobra para tentar frear esse domínio da equipe Williams na Fórmula 1. Eles fizeram o quê?
baniram suspensão ativa, controle de tração, controle de largada, freios ABS e etc. O que deixou os carros mais ariscos. Essa que foi a principal reclamação do Ayrton Senna quando ele foi para a Williams. E, consequentemente, aconteceu o que não deveria. Aquele trágico e o mais vergonhoso fim de semana da história da Fórmula 1, com os acidentes de Rubens Barrichello, no sábado com a morte de Roland Ratzenberger e no domingo, infelizmente, com a morte do nosso chefe Ayrton Senna. E é uma pena que a Fórmula 1 não esteja utilizando a suspensão ativa hoje, pois já se via naquela época que a suspensão ativa funcionava muito bem do que essas suspensões com molas que nós conhecemos hoje em dia. Que nós vemos quando a gente vai ver o carro de Fórmula 1 fazer aquela tomada, aquela curva, aquela tomada dali do circuito de Suzuka, que o carro fica muito jogado pro lado, tipo, quase afundado no asfalto. Cara, vai entender a Fórmula 1 e a FIA, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei o máximo, assim, explicar um pouco da suspensão ativa. É um negócio bem complexo. Se vocês quiserem assistir o vídeo mais detalhadamente e mais fácil de se explicar, tem vídeo do Rodrigo, do Splash and Go. E vou ver de deixar aqui na descrição o vídeo dele, mais detalhadamente, que, assim, ele é um expert, né? Mas enfim, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. And she's buying a stairway to heaven.